E qual é a forma, assim, que eu mais acho correta, assim, dentro do que eu acredito, tá, gente? De uso da obsidiana negra. É usar ela nesses momentos que vocês percebem assim, eu posso ir mais, eu preciso ir mais na minha cura, eu preciso me aprofundar mais. Você está tratando alguma mulher durante muito tempo e vocês não estão avançando no atendimento, a obsidiana pode ajudar bastante. Você percebe que existe traumas e bloqueios ali. E aquela mulher, ela não está conseguindo acessar, porque é um bloqueio muito forte. E se você vai dar suporte para ela, você pode sim usar a obsidiana. Aí eu vou usar uma experiência que eu passei. Eu acho que eu contei ela já em alguma vivência minha, mas conto aqui para quem não ouviu ainda. Eu estava atendendo um caso e aquela mulher, ela passou por um abuso muito profundo, só que ela não reconhecia ainda como abuso. Ela sabia que tinha acontecido alguma coisa e ela não sabia o que necessariamente tinha acontecido. Ela estava sentindo que a energia dela tinha sido violada, né, o corpo físico, mas ela não conseguia entender. Onde é que eu quero chegar, né? Na história da maioria de nós mulheres. Ela saiu com os amigos e quando ela voltou para casa, ela ficou muito bêbada, porque ela confiava, eram amigos de infância, eram amigos que estavam ali com ela durante muito tempo. Então, teoricamente, ela confiava naqueles amigos, né? Como muitas mulheres confiam nos seus amigos. E quando ela chegou em casa no dia seguinte, ela não lembrava de parte da noite, porque ela chegou realmente muito bêbada, mas eles levaram ela para casa. E aí, quando ela chegou, que ela foi se lavar, ela percebeu um preservativo dentro dela. E aí foi quando começou, né, o que aconteceu. Ela pegou, jogou fora e ficou com aquilo na cabeça. Ficou pensando, perguntou se tinha ficado com alguém, disseram que não, até aí tudo bem, guardou para ela. Começou a desencadear síndromes. Síndrome do pânico foi uma delas. Começou a ter bipolaridade. E aí ela começou a buscar tratamentos, e foi o tratamento natural, né, que acabou que uma amiga minha me indicou para ela, e aí ela chegou aqui. E a gente começou a buscar onde tinha começado isso. Começou, me diz alguma coisa. Aí eu comecei a buscar, e nada vinha, sabe? Ela realmente tinha bloqueado aquele dia. E aí teve algum momento que, durante a terapia, eu fiz uma pergunta para ela e ela me trouxe uma resposta que eu me liguei que tinha sido um abuso. E aí eu fui e falei assim, vamos fazer o seguinte, você quer realmente saber o que pode ter acontecido? Você quer trazer alguma informação? E aí ela começou a trazer aqui a informação de que existia alguma coisa que ela tinha medo de acessar. Quando ela falou, existe alguma coisa, significa que a primeira porta abriu. Existe alguma coisa, mas eu tenho medo de acessar. Então a primeira porta abriu. Se essa primeira porta abriu, significa que o trabalho já estava começando a fazer efeito. Mas eu sabia que ela não ia mais ali. Então eu fui e comecei a trabalhar com obsidiana. E não precisei fazer muitas coisas com obsidiana. Não foi egg de obsidiana, foi terapia normal, no chakra mesmo, ovário, em cima do útero, né? Eu tenho um egg que eu uso externamente, né, no útero, que ele é bem grandinho, de obsidiana, né? Mas ele realmente faz trabalhos externos nos atendimentos. Então foi passando ele mesmo e trazendo bastante visualizações. Passou um tempo, ela trouxe o que realmente tinha acontecido, ela conseguiu acessar dentro dela. Foi um trauma bem grande, foi algo bem ruim para ela, mas a gente conseguiu equilibrar, e aí eu fui trabalhando com outras pedras, né? Eu gosto muito de trabalhar com a selenita branca junto com a obsidiana, eu gosto de trabalhar com a lápis lazuli, eu gosto de trabalhar com o quartzo branco, e aí eu deixei, a gente finalizou todo aquele momento, onde ela conseguia olhar para aquilo ali e entender que o útero dela estava cicatrizando, né? Eu não vou dizer cicatrizado, porque falar de abuso, falar de cicatriz, a gente fala de superação, né? Então, que ela conseguiu superar tudo aquilo. Aí a gente conseguia passar para um outro momento. Mas enquanto a gente estava acessando tudo aquilo, a gente não usou mais a obsidiana. A obsidiana nos deu acesso. Ela abriu a porta e agora vamos arrumar o quarto. Vamos arrumar tudo isso aqui, porque ela foi a chave para virar aquela porta e eu poder puxar e a gente conseguir entender que tinha um abuso, que tinha um medo, que tinha várias coisas acontecendo ali. E aí, dali, a gente conseguiu equilibrar várias questões emocionais e mentais que ela tinha desencadeado devido àquele fato. Então, a obsidiana, ela foi realmente a chave, né? A chave para poder abrir e poder entender e perceber o que estava ali dentro. Então, eu acho ela uma ótima ferramenta para isso, gente. Para você poder ir mais, sabe? Se aprofundar mais. Outras histórias que eu trago também, e que é muito comum,
quando tem endometriose, né? E a gente começa a falar assim, vamos tentar então fazer o seguinte, vamos tentar descobrir por quê? Você tá aberta para descobrir por quê? A mulher fala, tô aberta, eu quero saber por que desencadeou em mim. E aí a gente começa o uso da obsidiana, e a gente pode começar o uso com egg, ou a gente pode começar na terapia. E aí, conforme a gente vai utilizando, a gente vai trazendo informações. E dessas informações, dependendo do que traz de início, a gente pode ir colocando outros cristais para harmonizar, sejam externos ou internos. E nesse momento a gente vai puxando os grandes segredos que a endometriose está escondendo. O que aquele útero está escondendo? E aí aquele útero conta para você que às vezes ele está escondendo um aborto, às vezes ele está escondendo um abuso, às vezes ele está escondendo o medo de se empoderar daquele poder, que às vezes a mulher ela tem algum medo dentro dela e o medo é só de reconhecer quem ela é. Às vezes o medo da sexualidade dela. Então, a obsidiana, ela às vezes é muito usada para incorporar essa sexualidade que foi reprimida pela mulher. Por conta do patriarcado, né, gente? O patriarcado reprimiu, e aí aquelas mulheres têm medo, então a sexualidade é um grande segredo, porque eu não posso expressar quem eu sou. Então a obsidiana ela acaba ficando ali como uma grande ferramenta de limpeza uterina. Eu gosto de usar ela para fazer grandes limpezas uterinas, quando a gente já preparou aquele lugar para receber a limpeza. Por quê? Dentro do nosso útero, gente, existe um grande caos ali dentro, que são as nossas portinhas de medo. São aqueles momentos, aqueles lugares que a mulher ela vai escondendo o que aconteceu. A gente esconde até da nossa mente. Às vezes o tempo a gente vai passando, a gente vai percebendo quantas vezes a gente foi abusada, quantas vezes a gente foi lesionada, e a gente vai ir acessando isso com o tempo. Por quê? Porque ficou tudo dentro dessas caixinhas, dessas portinhas. Por conta da gente viver em uma sociedade patriarcal que faz a gente ser reprimida. Mesmo por mais empoderada que a gente seja, isso às vezes está aqui, ó, correndo nas nossas veias. São 7.000 anos de repressão. Então, nascer mulher é você se sentir, sim, reprimida. É muitas das vezes você não ter direito de escolhas. Inclusive o furo da nossa orelha, se vocês parem para pensar. Às vezes a gente fura a orelha da nossa filha e a gente nem pensa que a gente não está dando a escolha dela conduzir o corpo dela. Só porque ela é mulher. Porque o menino ele vai escolher. O menino, quando ele nasce, ele vai escolher se no futuro ele quer furar a orelha ou não. Mas a menina não. A menina, muitas das vezes, sai da maternidade com a orelha furada. E você tira dela a escolha de ter a orelha furada ou não. E você nem percebe que você fez isso. Porque está impregnado no nosso feminino a repressão. A não autorização do corpo feminino. Então, quando a gente tem essa percepção e a gente começa a usar a obsidiana ela vai nos mostrando tudo isso. E aí, por ela mostrar tudo isso, ela faz com que a gente encontre essas sombras que existem dentro do nosso útero. Que eu digo que toda mulher carrega um ovo de obsidiana dentro do ventre. Esse é o ovo feminino. E aí a obsidiana interna que existe ali dentro daquele útero, que é todas essas portas e todas essas repressões guardadinhas, quando a outra obsidiana entra, né, como o egg, por exemplo, e elas se encontram, isso pode ser grande cura, porque pode explodir uma grande cura, ou pode explodir em um grande caos. Por isso o cuidado, né? Por isso que é importante esse cuidado com a obsidiana dentro do ventre, em honey eggs principalmente, né, gente? Porque se no chakra ela já consegue trazer uma consciência, não, ela consegue trazer segredos profundos, ela consegue abrir portas, enfim, que não tem nem palavras para dizer que portas que essa pedra abre. Dentro do útero, que é uma grande porta já, que é um grande templo, que a gente já guarda tanta coisa, que encontra com o nosso útero, é como se fosse assim, ó, tipo, encontrou dois, vai, puff, explode. Ou encontrou e se funde. E aí, quando se funde, a gente entra naquele amor pela obsidiana, que a gente percebe que a gente encontrou o nosso caos, a gente abraçou os nossos demônios e tudo bem. Significa que agora a gente consegue trabalhar com a nossa sombra. Porque negar a sombra não é legal. Negar a sombra é negar a cura também, né? Então, quando a gente se funde, é maravilhoso. Mas quando a gente explode, aí ferra tudo, né, gente? Então, por isso esse cuidado com a obsidiana.